Olá, meus irmãos. Bom, o que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês é algo bem curioso, bem curioso. E muitos no sistema religioso usam muito. O que eles falam? Eles ensinam o seguinte: para você expulsar um demônio é necessário oração e jejum. Porque o Messias, Jesus, ensinou isso. Bom, meus irmãos, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eu vou falar e vou provar para vocês que isso não é verdade. No entanto, se você for pesquisar aí no Google, você vai perceber que eles estão dizendo assim que Jesus ensinou as pessoas a jejuarem porque ele fez isso no deserto, quando ele ficou lá 40 dias. Bom, mas vamos lá. Bom, primeiro, o Messias foi para o deserto, ficou 40 dias sim, mas ele não comeu. Óbvio, né, meus irmãos? Você tá no deserto, você vai comer e beber como? É óbvio que você não comeu. Uma pessoa que fica 40 dias no deserto vai comer como? Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que é que o sistema religioso ensina para as pessoas. E as pessoas que frequentam esses lugares acabam acreditando. Por quê? Elas não analisam as escrituras. Mas hoje eu vou mostrar para vocês, dentro das escrituras, que essa afirmação que é ensinado no sistema religioso, eles estão mentindo para vocês, meus irmãos. Então, se você que está aqui assistindo esse vídeo pela primeira vez, você frequenta alguma denominação, né, religiosa, seja evangélica, católica, espírita, seja qual for, eu peço que você me acompanhe. E no final desse vídeo, você pega esse vídeo e pergunta para o seu líder religioso a respeito. Vamos ver qual é a desculpa que o seu líder religioso vai dar. Bom, eu gostaria que vocês fossem em Mateus 17, 21. Ali existia um rapaz que ele convulsionava, enfim, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio lá. E aí, o pai desse rapaz comentou, né, com o Messias tudo que tinha acontecido. E os discípulos perguntam para o Messias, né, por que não conseguiram expulsar. E aí, nessa passagem, no capítulo 21, está escrito assim, meus irmãos. Mas esta casta de demônios só sai com oração e jejum. Tá aqui, ó. Tá aqui. Isso é uma tradução, tá? Vamos em outra tradução. Diz assim: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Tá aqui, ó. Outra tradução. Detalhe, repare que sempre tá entre chaves. O versículo 21 tá sempre entre chaves. Vamos lá, vou pegar outra tradução. Tradução aqui, 17 e 21. Essa tradução aqui, olha, é uma Bíblia que eu ganhei há muitos anos atrás. É uma Bíblia de estudo. O seu líder religioso deve conhecer muito bem, né? Porque eles gostam muito de estudar a Bíblia. Então, ele deve conhecer muito bem. Então, nessa tradução aqui, ó. Aqui, ó. 17 e 21. Tá falando assim: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Tá aqui. Tá aqui, meu irmão. Tô mentindo não, tá aqui. Só que o interessante é que eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, tudo aquilo que tiver entre chaves foi acrescentado. É uma suposição que eles colocaram lá dentro. Foi acrescentado. E detalhe, nessa Bíblia aqui que eu mostrei pra vocês, que eles chamam Bíblia de estudo, né? Porque eles querem estudar aquilo que o Messias, né? Querem estudar. Tudo bem. Ó. Quer ver? Aqui no rodapé, meus irmãos, eu não sei se vocês vão conseguir ler. Minha câmera não é muito boa. Mas eu vou ler pra vocês. No rodapé diz assim: este versículo não faz parte do texto original grego. Vou ler de novo. Este versículo não faz parte do texto original grego. Olha, meus irmãos, tá aqui. Dentro da própria Bíblia. A tradução é essa daqui. Ó, dentro da própria Bíblia. E não adianta você falar que, mas é porque a tradução, essa Bíblia sua tá errada. Não, não, não. Quer ver? Vamos lá em Marcos 9, 29. É a mesma história. Marcos
9, 29. Eu tô mostrando para vocês dentro da Bíblia 9, 29. O que que diz 9, 29? E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso do coração. Aqui, ó. Tá aqui, meus irmãos. Ué, cadê o jejum? Sumiu? Esse tipo de demônio... Opa, desculpa. Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Aqui. Cadê o jejum, meus irmãos? Sumiu. Pergunta para o Messias. Falam assim para ele: ué, por que você e seus discípulos não jejuam? O João Batista não comia e nem bebiam, falam mal dele. Eu que como e bebo, falam mal de mim. Então quer dizer que eu preciso jejuar, eu preciso ficar o dia inteiro orando para que eu consiga expulsar um demônio? Então cadê a fé, meus irmãos? Poxa, o Messias tinha dado autoridade para eles. O Messias chegou nele, tanto nesse trecho, meus irmãos, se vocês forem analisar, o Messias ainda ali meio que se lamenta. Ele fala assim: até quando vou estar com vocês? Né? Em outras palavras, poxa, cadê o que eu te dei? Usa o que eu te dei aí. Então, meus irmãos, analisem, que vocês vão entender muito bem o que estava acontecendo. Agora, peraí, usar a passagem que o Messias foi no deserto, ficou de jejum para combater demônios. Usar essa outra passagem para justificar que o Messias ensinou seus discípulos a jejuar, o primeiro. Se o Messias tivesse ensinado a jejuar, meus irmãos, não teriam perguntado isso para ele. Por que que ele come... Ele e os discípulos dele comem e bebem e não jejuam, né? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês? É isso, para vocês analisarem. Perceba, meus irmãos, que isso foi acrescentado nas escrituras, né? Se vocês assistirem os outros vídeos aqui do canal, vocês vão perceber, meus irmãos. Analisem com calma. Não tem só os meus vídeos aqui. Se vocês entrarem nos meus vídeos e ir lá na descrição, tem os canais dos irmãos. Tem muitos irmãos nossos que vêm aqui também, comentam nos comentários. Entra no canal desses irmãos, analisem os vídeos, meus irmãos. Sabe, muito conteúdo bom para que vocês possam entender o que está escrito. O que os seus líderes religiosos jamais vão te contar. Porque se ele contar para vocês, ele perde a ovelhinha dele. Se ele contar para vocês, acabou. Como que ele vai pagar o aluguel dele? Como que ele vai pagar as viagens dele? Como que ele vai se sustentar e sustentar a família dele? Acabou, né? Qual é o verdadeiro jejum? Será que o nosso Pai do Céu pediu isso para as pessoas? Se foi tão comum assim, se é tão comum, por que o Messias não jejuou? Ah, mas não, o Messias foi lá pro deserto. Irmãos, no deserto é diferente. Como que você vai comer e beber no deserto? 40 dias. Me responde isso. Entendeu, meus irmãos? Presta atenção, meus irmãos. Olha só. Vamos ver o que o nosso Pai fala a respeito do jejum. Sei que muitos de vocês aí que estão me acompanhando, que ainda faz parte do sistema religioso, vocês já devem ter lido essa passagem, mas talvez não tenha compreendido. Vamos ler junto. O que o nosso Pai pede a respeito do jejum. Isaías 58 diz assim: o Pai diz: grite com toda a força sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fosse um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos a me adorar. O povo pergunta: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso?
Ó, o povo indignado. O povo que jejua, tá, meus irmãos? O pai responde: a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero de vocês que façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem... Olha o pai falando. Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupas feitas de pano grosseiros e se deitem em cima de cinzas? É isso o que vocês acham? Que vocês chamam de jejum? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Olha só, o nosso pai perguntando. Porque é isso que as pessoas que são religiosas fazem. Elas param de comer, elas evitam de ir nos lugares, elas se isolam do mundo. Ela, nossa, fica até 48 horas, até dias sem comer. Porque elas acreditam que isso, uma, vai expulsar os demônios, que é assim que elas vão começar, que elas vão conseguir combater os demônios. E segundo, é assim que elas vão ser ouvidas. Mas o pai responde: não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que forem presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada, olha só, vou repetir o que o pai disse, o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixe de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol. E logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Pai os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu darei. E eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficarão igual à luz do meio-dia. Eu, Pai, os guiarei. Até mesmo no deserto eu lhe darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Olha só, meus irmãos, aqui, Isaías 58, dizendo certinho, aqui ó, qual é o jejum que o nosso Pai quer. E vocês acham que o Messias veio cumprir a vontade do nosso Pai? Com certeza, meus irmãos. O Messias, ele é muito parecido com o Pai. O Messias é a cópia do Pai, vamos dizer assim. O Messias é muito parecido com o Pai. Por isso que quando ele esteve aqui, ele falou em nome do nosso Pai. Ele representou o nosso Pai aqui na Terra. Veio trazer esperança para os nossos irmãos. Agora, o que os líderes religiosos estão fazendo isso hoje é colocando fardos, mais fardos, mais fardos sobre as pessoas. E eles não conseguem carregar nenhum. Eles falam que as pessoas têm que trabalhar, só que eles não trabalham, né? Eles falam que as pessoas têm que jejuar, só que eles não jejuam, né? Meus irmãos, olha, estamos vivendo num período onde quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, verão e ouvirão. Mas quem não tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, meus irmãos, ó, vai passar na frente assim, ó. A pessoa não vai nem perceber. Porque o coração da pessoa tá longe. Longe das coisas do nosso Pai. Se você que tá me ouvindo, meu irmão, e você realmente quer entender quem é o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, quem é o seu Filho, o Messias, busque e você vai encontrar. Mas olha, tenha ouvidos para ouvir e olhos para ver.
Porque o nosso Pai, meus irmãos, ele é muito justo. O nosso Pai, igual fala, né? O Messias lá, que ele é o bom pastor. A passagem que o Messias fala, o bom pastor. Leiam, meus irmãos, lá diz que o Messias busca as suas ovelhas. E a chamam ela para quê? Para fora. Fora dos apriscos. Religiões, meus irmãos. As religiões estão afastando as pessoas do nosso Pai do céu e do nosso Messias. Porque as religiões estão mudando tudo o que o Messias ensinou. Você quer comprovar? Pega as escrituras, leia tudo que o Messias fez e compare com o que o seu líder religioso está fazendo. Raciocina, meus irmãos. Vê se bate. O nosso Messias disse para ir nos 4 cantos da terra e ensinar a verdade que ele ensinou. O que estão fazendo? Estão indo nos 4 cantos da terra, erguendo templos de pedra, ficando lá dentro, de braços cruzados, esperando as pessoas ir até elas. O Messias nunca ergueu um templo de pedra, nem os apóstolos, meus irmãos. O que é que estão fazendo com a verdade do nosso Pai, do nosso Messias? Estão fazendo o comércio das pessoas, vocês não estão percebendo? Vocês estão indo nesses lugares, estão dando tudo de vocês para essas pessoas. E se você for comparar, os líderes religiosos, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pegando só o Velho Testamento para ensinar vocês. Por que não pega o que o Messias fez para ensinar vocês? Quem é maior, Moisés ou o Messias? Porque muitos líderes religiosos estão pegando os ensinamentos de Moisés para ensinar vocês. O Messias disse quando ele esteve aqui que ele não vai acusar ninguém, mas há um que vos acusa, Moisés, em quem vocês esperam. A lei de Moisés matou o nosso Messias, meus irmãos. Foi Moisés que criou a lei para matar o Messias. Senão o Messias não precisava morrer, meus irmãos. Ele foi assassinado. Então, meus irmãos, tudo isso eu estou falando para vocês para que vocês possam refletir e entender que o que o Messias veio ensinar está sendo bem diferente do que estão ensinando nas religiões. Tá bom, meus irmãos? É isso, espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até o próximo vídeo.